Olá, começa agora o Jornal da Câmara. A situação da água em Porto Alegre foi debatida pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente. A reunião marcou uma homenagem da Cosmã ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. O encontro reuniu órgãos do Executivo e do Judiciário, além de diversos cidadãos ligados a movimentos ambientalistas. O presidente da comissão, vereador Beto Meche, lembrou que Porto Alegre tem um bom histórico na distribuição de água potável. Mas a cidade ainda enfrenta problemas com o tratamento de esgoto e com a poluição causada por atividades não licenciadas, como lavagens de carros. São vários e vários metros cúbicos de detritos, areia por causa da construção, brita, papel, plástico, tudo, que fica embaixo da água, que a gente nem enxerga e que está poluindo ali aquele arroio, aquele lago que é o Guaíba. Nós temos um problema seríssimo da cultura de botar o lixo no chão, isso é do porto-alegrense, não sei se é a maioria das pessoas, mas isso compromete muito a qualidade das águas. A reunião foi conduzida por uma apresentação do Departamento Municipal de Água e Esgotos. O diretor do órgão, Flávio Presser, destacou dados sobre a captação e o tratamento da água na cidade. O principal manancial de captação, o Lago Guaíba, tem um volume de 1,5 bilhão de metros cúbicos. Segundo Presser, a preocupação de Porto Alegre deve ser com a qualidade e não com a quantidade de água disponível. O que muitas vezes acontece é que nos verões, com a presença das algas, os nossos usuários mostram que tem certa objeção ao cheiro e ao gosto da água. Não causa nenhum problema de saúde. A nossa água tem uma qualidade muito acima do que é exigido pela portaria do Ministério da Saúde. Os dados apresentados pelo DEMAI indicam que o índice de qualidade da água distribuída em Porto Alegre atinge 91 pontos, enquanto o exigido pelo Ministério da Saúde é 70. Flávio Presser também falou do Programa Integrado Socioambiental, cujas obras devem melhorar o tratamento de esgoto na cidade. A expectativa é de que até o final deste ano, 80% das obras do PISA estejam concluídas. O diretor do DEMAI ainda mostrou uma previsão para 2028. Até lá, o Lago Guaíba deve ter uma alta redução da área poluída e bons índices de balneabilidade. Entre outras leis ambientais, Porto Alegre conta desde 2008 com o Programa de Conservação, Uso Racional e Reaproveitamento da Água. Mas para o presidente da Cosmã, falta educação ambiental na cidade para reforçar a legislação. O que Porto Alegre pouco vem fazendo em todos os seus governos é mais educação ambiental na TV, na rádio, nos jornais, não só na escola, aquelas campanhas permanentes que, na minha opinião, precisariam ser feitas para as pessoas entenderem, né, que a água não é só aquilo que sai da torneira, né, que existe todo um ciclo fundamental aí. A Comissão de Habitação recebeu a comunidade da Vila dos Herdeiros. Os moradores pediram informações sobre o processo de regularização da área. A instalação de redes de água e luz provisórias também foi discutida. A comunidade está localizada na região leste da capital. A ocupação foi feita no início da década de 50. Porém, de acordo com o presidente da Associação de Moradores, cada vez mais famílias estão se instalando no local. Algumas pessoas ocupam uma área que pertence à unidade de conservação do Parque Saint-Hilaire. Outras estão instaladas em locais de risco, nas proximidades de uma represa. Essas duas situações dificultam a regularização fundiária da vila. Por ser uma ocupação irregular, os serviços de água e luz são clandestinos, o que gera transtornos para os moradores. Até que se termine o processo, até que seja feita a retirada dessas famílias, que as pessoas tenham um pouco de dignidade, de água, luz. Os representantes da Companhia Estadual de Energia Elétrica informaram que só poderão instalar a rede de luz mediante a autorização da Prefeitura. Além disso, a CE precisa verificar as condições técnicas do local. O Departamento Municipal de Água e Esgoto afirmou que não pode ignorar os trâmites legais, mas o DEMAI se colocou à disposição para instalar uma rede temporária. Essa comunidade que lá vive há muito tempo, ela não pode ficar sem as condições mínimas de atendimento no que se refere ao abastecimento de água e também esgotamento sanitário. Dessa forma, o DEMAI estará lá participando com a comunidade, no sentido de que se estabeleçam condições, mesmo que provisórias,
para que eles tenham um abastecimento em condições de uma boa qualidade de água. A Procuradora-Geral Adjunta de Patrimônio e Urbanismo, Simone Somenzi, informou que existe uma ação do Ministério Público para retirar todas as pessoas da área irregular. Em negociação com o MP, o Executivo já garantiu a permanência dos ocupantes do Parque Saint-Hilaire. Foi argumentado que o meio ambiente já foi danificado e que a retirada das pessoas causaria um problema social. A questão da vila estar dentro de uma área de unidade de conservação era uma questão um tanto artificial, porque quando foi elevada essa condição de proteção ambiental, a vila já estava lá há mais de 40 anos. Paralelo a isso, a Prefeitura encaminhou ao Legislativo um projeto de lei para desafetar a área do parque onde estão as moradias. A proposta foi aprovada em fevereiro por unanimidade pelos vereadores. De acordo com o presidente da CUTAB, este foi um passo importante para regularizar a vila. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, a comunidade, a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado, todos mostraram interesse em buscar soluções e investimento. Mas sem concluir a parte legal, nós não estaríamos avançando no processo. Como aprovamos já isso no plenário dessa casa, em fevereiro, está se abrindo as portas. A partir desse processo, o local pode ser transformado em área especial de interesse social. Através do estudo topográfico que está sendo feito pelo Executivo, também serão identificadas as famílias que residem em áreas de risco. Onde não for possível regularizar, as pessoas terão que ser deslocadas. E a Prefeitura, através do DEMAR, vai dar um apoio a esse pessoal para que eles se organizem em cooperativa e, através de financiamento do governo federal, através da Caixa Econômica, eles tenham acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Os parlamentares irão encaminhar um ofício ao prefeito de Porto Alegre para pedir agilidade no processo de sanção da lei, que estabelece que a área seja considerada de interesse social. Na realidade, a sanção ela sairá em breve. De qualquer forma, partirá um ofício exatamente para que a CUTAB marque a sua participação nesse processo. Após a sanção, a Procuradoria-Geral do município poderá então emitir esse documento, onde dará a possibilidade da CE executar o projeto, o DEMAI entrar com as instalações hidráulicas também, sem nenhuma dificuldade. Na próxima semana, os vereadores iniciam uma série de sessões extraordinárias. Os parlamentares devem votar projetos represados na ordem do dia. Desde o início do ano, a pauta da Câmara Municipal está trancada devido à análise de diversos vetos que têm prioridade de votação. A decisão de estender os trabalhos às sessões extraordinárias foi tomada em reunião da mesa diretora com os líderes do Legislativo. Nos próximos dias 2 e 3 de abril, os parlamentares participam de sessões nos 3 turnos. Na pauta estão 15 projetos do Legislativo e outras 10 propostas do Executivo encaminhadas em regime de urgência. As matérias enviadas pela Prefeitura tratam da criação de cargos e gratificações e, por isso, só podem ser votadas até a próxima quarta-feira, dia 4 de abril. O prazo estabelecido pela lei eleitoral corresponde ao período de 6 meses antes das eleições. Em sessão solene, a médica Beatriz Borer do Amaral recebeu o título de cidadã emérita de Porto Alegre. A homenagem foi proposta pelo vereador Alceu Brasinha, do PTB. Ao agradecer o título, Beatriz do Amaral destacou a importância da participação das mulheres na sociedade. A porto-alegrense é farmacêutica bioquímica, médica e mestre em endocrinologia. Especialista também em radiologia, Beatriz do Amaral fundou em 1980 a Radimagem, clínica de diagnóstico por imagem. A médica é considerada pioneira no diagnóstico da osteoporose no estado. Beatriz criou ainda o projeto Mulher e Saúde. Desde a década de 90, a médica dá palestras sobre formas de prevenção e diagnóstico precoce de doenças ligadas à população feminina. Na sessão ordinária desta quinta-feira, o plenário Otávio Rocha recebeu o Instituto Autismo e Vida. A entidade divulga a programação referente ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Alessandra Gudoli, membro do Instituto Autismo e Vida, ocupou a tribuna do Legislativo. Ela alertou para a importância de acabar com o preconceito em relação à doença. Alessandra é mãe de 2 crianças autistas. O transtorno atinge cerca de 2 milhões de brasileiros. E a partir deste domingo, dia 1º de abril, Porto Alegre recebe uma intensa programação
referente ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E para falar um pouquinho mais dessa programação, a gente recebe aqui uma das sócias fundadoras do Instituto Autismo e Vida, Alessandra Gudoli. Alessandra, essa é a segunda semana estadual em comemoração ao Dia da Conscientização do Autismo. Qual tu dirias que é o destaque dessa programação? Olha, o destaque da programação sempre é levar informação sobre o autismo, né? Essa é a linha de trabalho do Instituto Autismo e Vida, né? Falar sobre, para daí a gente poder combater o preconceito, né? Conseguir a inclusão escolar dessas crianças, né? E na Câmara de Vereadores a gente sempre tem um espaço muito bom, né? Com a semana temática, né? Que já é o segundo ano que eu vim palestrar sobre o assunto, né? E tem um acolhimento todo especial, porque eu trabalhei aqui na Câmara quando eu ainda estava grávida da minha primeira filha, da Júlia, né? Então a gente tem uma receptividade muito grande, um carinho muito grande sempre no plenário. Pois é, isso é uma coisa interessante, né? Tu me disseste que o Instituto está em funcionamento há cerca de 2 anos, né? E que é uma iniciativa exatamente de pais que se reúnem para tentar achar soluções, né, para essa situação. Tu achas que ainda há um certo abandono do poder público no sentido de justamente não criar políticas que ensinam essas crianças de uma forma mais justa na sociedade? Na verdade, há uma falta de conhecimento, porque essas crianças, o que elas precisam? A deficiência dela são de interação social e elas precisam estar inseridas na sociedade para se desenvolver. E com um acompanhamento multidisciplinar, essas crianças teriam plena condição de desenvolvimento e futuramente para não ficar precisando do poder público, né? Então, o que a gente busca junto ao poder público é um incentivo inicial para essas crianças na primeira infância, para que elas futuramente possam se desenvolver dentro de escola regular, para que elas possam se inserir no mercado de trabalho e ter uma vida autônoma no futuro. Uhum. Pois é uma doença que tu falaste do desconhecimento, né? Realmente, são cerca de 2 milhões de brasileiros atingidos pela doença e 70 milhões de pessoas no mundo todo, né? Então, é realmente uma doença abrangente. Né? O autismo, ele é mais comum do que o câncer infantil e a diabetes infantil somados juntos. Então, é um grau muito alto que as pessoas desconhecem. O que acontece? Os graus mais severos, eles são diagnosticados de forma precoce, e os mais leves não. Então, em determinada fase escolar, ou na hora de conseguir um emprego, essa pessoa tranca, né? Essa pessoa não consegue ir adiante, não consegue se portar socialmente, apresentar um trabalho em grupo na frente da sala de aula, tem dificuldade de se relacionar com os outros. E esse diagnóstico é feito muito tardiamente, né? Então é isso que a gente busca, né? Levar a informação que o autismo é uma dificuldade de desenvolvimento, né? E é um diagnóstico que depende muito dos pais, né? Porque quem convive mais com a criança nesses primeiros anos de desenvolvimento. Na verdade, assim, eu levei, 5 anos para diagnosticar a minha filha, né? Apesar de estar indo nos melhores médicos de Porto Alegre. Então, o que eu noto? Existe uma falta de capacitação dos médicos. E porque toda essa capacitação sobre o autismo ela é feita no exterior ou por congressos, né? Então, e é dispendioso para eles. Então, eu como mãe, praticamente tive que fechar o laudo sozinha. Então, também é muito importante, assim, nas escolas infantis, essas professoras, essas pedagogas estarem com um olhar atento sobre essas crianças. Não é aquela criança que se exclui muito das brincadeiras, que não consegue olhar nos olhos dos professores, que prefere brincar sozinha a brincar em grupo. Nem todas são autistas, mas, enfim, trabalhar com esses pais para encaminhar essas crianças ou para um neurologista, ou para um psiquiatra, ou para um pediatra especializado em desenvolvimento e comportamento infantil. Pois é, vamos falar um pouquinho da programação em si, né? Que eu acho que engloba um pouco todas essas questões, tanto de diagnóstico precoce quanto de tratamento, né? Agora no dia 1º, domingo, como é que vocês começam a programação? Bom, a gente começa às 9 horas da manhã, né? Esse ano tá bem assim, grande a programação. Ano passado era uma tenda só que distribuía panfletos informativos sobre autismo e balões da cor azul, que é o símbolo do movimento, né? Então foi muito emocionante, as crianças especiais entregando balões azuis para as crianças, para as outras crianças, né, da Redenção. Esse ano são 2 tendas de 100 metros quadrados, né? Nós temos vários patrocinadores, entre eles a Plube, então vai ser distribuído balões azuis, catavento. A gente pede que as pessoas compareçam às 11h30 da manhã
no expedicionário vai ter uma saída, uma caminhada, que nem houve o ano passado, né? Que as pessoas vão de azul, que as pessoas levem os seus filhos, né? De repente algum parente de alguma pessoa com autismo não pode comparecer a mãe, mas vai o tio representando, né? Claro. A gente pede que compareça, vão de azul, leve os filhos, vai ter brincadeiras, jogos, toda uma estrutura para as crianças esse ano. Depois do domingo? Depois do domingo, dia 2, dia 3, dia 4 tem programação. Dia 4 entra o Internacional com a faixa do Instituto Autismo e Vida. Vai ter uma homenagem no Teatro da Óspera, dia 3. Né? Então, assim, vocês podem encontrar toda a programação no site do Instituto Autismo e Vida e participar dos vários eventos e principalmente de palestras, né? Que geralmente a gente é procurado por médicos, professores, pais, todo mundo que queira conhecer mais sobre o autismo, porque eu sou jornalista, né? Então a gente sabe o quanto é importante a informação, nada anda sem informação. E a gente tem também, dentro do site, tem a programação do grupo de apoio aos pais. Então, tive meu filho diagnosticado recentemente, quero participar do grupo de apoio, quero conhecer mais, eu sou uma professora, estou tendo dificuldades com meu aluno que é autista, né? A gente tem toda uma estrutura de atendimento a essas pessoas. Durante o ano normal, né? Fora dessa semana que chama atenção para a doença, como é que funciona o Instituto? Vocês têm palestras regulares? Sim, nós temos reuniões mensais que acontecem na ANRIGS, né? Na Associação Médica. Nós também mantemos uma sede na CIS Brasil, está todo o endereço ali no site. E essa sede faz atendimento mais individualizado a pais, né? Não quero ir na reunião grande do grupo, quero primeiro um atendimento individual, quero um acolhimento mais individual. Então se liga, se marca, se agenda esse horário, né? E vai ser recebido por mães, né? Que não há nada melhor do que uma outra mãe que já passou pelo esse diagnóstico para te dar o primeiro acolhimento, né? E te introduzir então nesse grupo. Uma média de quantas famílias vocês já reúnem no Instituto? Ativas, acho que umas 30 famílias, né? Mas tem aquelas famílias que aparecem periodicamente, aparecem nos eventos, acompanham o site, acompanham as reportagens, às vezes aparecem numa palestra e outras são muito mais, acho que dobra o número. É muita gente. Tu achas que ainda é preciso também conscientizar os pais, além do poder público e dos médicos, no sentido de que não tenham preconceito da doença ou muitas vezes não se sintam culpados pela doença? Foi-me feito eu digo assim, quando eu diagnostiquei, me perguntaram, mas tu vai falar sobre eles? Porque eu tenho 2, eu sou mãe de 2. Eu disse sim, eu vou falar. Da Júlia e do Eduardo, vou falar sempre neles, porque eles não fizeram nada e eles merecem ser incluídos. Né? Eu acho assim, só nós podemos lutar pelos nossos filhos, né? E eles merecem ser felizes. Não interessa se eles vão ser amanhã um advogado, vão conseguir ser médico, que nem minha filha quer. O que interessa é a felicidade deles. E a felicidade deles é o convívio social, é dizer sou amiguinho do Lucas, sou amiguinho da Marcela, é poder apresentar um trabalho na frente de todos, né? Há 2 anos atrás, meus filhos foram excluídos de escola de ensino regular. E eu lutei, fui para 0 Hora, fiz denúncia, fui para o Ministério Público e disse não, a Júlia e o Eduardo têm condições sim de estudar ensino regular. Hoje eles estudam no Pastor Domes, estão bem, minha filha dança, balé, enfim, se apresentou na ANRIGS, na frente de um teatro lotado ano passado. E eu não me arrependo um instante de ter lutado pela felicidade deles, porque o limite que a gente dá para um ser humano, muitas vezes trava ele ali. Então a gente tem que acreditar sempre que eles podem mais e com certeza eles podem. Perfeito, Alessandra, muito obrigada pela tua entrevista, boa sorte, sucesso aí na semana de conscientização do autismo. Lembrando que você também pode entrar em contato com o Instituto Autismo e Vida pelo e-mail autismoevida@yahoo.com ou ainda pelo site www.autismoevida.org.br. O Jornal da Câmara termina aqui, eu agradeço também a sua audiência. Até a próxima edição.